Olha, a guerra na Ucrânia, a gente ouve uma narrativa principal, certo? Mas e se essa história não estiver completa? Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva bem diferente, para não dizer controversal. É a tese do livro de Benjamin Ablow, com um título que já diz tudo: Como o Ocidente trouxe a guerra para a Ucrânia. Vamos entender o raciocínio dele, ponto a ponto. Então, para a gente entender bem essa tese, a nossa análise vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, o tal diagnóstico controverso. Depois, a gente fala sobre o poder da narrativa. Aí vamos olhar para o que o autor chama de um rastro de provocações. Na sequência, a gente foca no período do golpe ao conflito. E para fechar, um exercício de imaginação. E se os papéis fossem invertidos? Bora lá então. Primeira parte, o diagnóstico controverso. A ideia central do Abelo parte de um princípio bem simples, na verdade. A maneira como a gente entende a causa de um problema, bom, é isso que define a solução que a gente vai propor. E segundo ele, o diagnóstico que a gente mais ouve sobre a Ucrânia talvez esteja assim completamente equivocado. E o título do livro, Como o Ocidente Trouxe a Guerra para a Ucrânia, não é por acaso, viu? Ele foi escolhido a dedo, justamente para apresentar a tese principal logo de cara. A ideia era que, mesmo que alguém só lesse a capa, já sacasse qual é o argumento central, que as ações do Ocidente foram um gatilho fundamental para esse conflito. E isso nos leva direto para a segunda parte, o poder da narrativa. Porque, para o Abelo, o diagnóstico das causas de uma guerra não é um detalhe. É tudo. É o que vai determinar, de A a Z, qual vai ser a resposta, qual vai ser a política adotada. Para explicar isso, ele usa uma analogia muito boa que vem da área dele, da medicina. Pensa só, um diagnóstico médico errado leva a um tratamento errado. E um tratamento errado não só não cura, como pode piorar, e muito, a situação do paciente. Trazendo isso para a política externa, o raciocínio é o mesmo. Uma leitura errada das causas de uma guerra pode levar a decisões que, em vez de resolver, transformam a situação numa catástrofe ainda maior. E aqui a gente vê isso na prática. São 2 diagnósticos completamente opostos. De um lado, o diagnóstico A, a narrativa de uma agressão russa sem provocação, puramente expansionista. O tratamento para isso, mais armas, mais isolamento, mais punição. Agora, olha o diagnóstico B, a tese do livro. A Rússia estaria respondendo a uma ameaça existencial que foi provocada. O tratamento nesse caso seria totalmente outro: negociação, neutralidade, diplomacia. Percebe como o diagnóstico muda tudo? Então, o ponto-chave aqui é esse. O livro argumenta que toda a política do Ocidente, sanções, envio de armas, tudo, se baseia numa única premissa: a de que a guerra foi não provocada. Se essa premissa for questionada, se ela não se sustentar, bom, aí toda justificativa para a estratégia atual simplesmente desmorona. É a base de tudo. Ok, vamos então para a terceira parte, que é onde a tese começa a se apoiar mais na história. O livro descreve o que ele chama de um rastro de provocações. A ideia aqui é mostrar que essa crise não surgiu do nada em 2022. Pelo contrário, ela teria sido construída tijolo por tijolo ao longo de décadas. E essa construção é apresentada numa linha do tempo. São ações que, vistas da perspectiva de Moscou, foram aumentando a sensação de um cerco estratégico. Começa lá nos anos 90 com supostas garantias verbais de que a OTAN não se expandiria. Logo depois, em 99, vem a primeira onda de expansão. Em 2008, um ponto crítico, a promessa de que a Ucrânia um dia faria parte da OTAN. E para completar, entre 2002 e 2019, os Estados Unidos se retirando de tratados de controle de armas que eram super importantes. E sobre esse ponto de 2008, tem uma citação que o livro destaca como sendo bombástica. É de um memorando de William Burns, que na época era embaixador americano em Moscou e hoje é o diretor da CIA. Ele avisou, com todas as letras, que a entrada da Ucrânia na OTAN era a mais brilhante de todas as linhas vermelhas para a elite russa. Ou seja, o argumento é: os Estados Unidos sabiam perfeitamente o tamanho da provocação. E não era só o embaixador. O Abelo faz questão de frisar que a própria Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos, o Conselho Nacional de Inteligência, previu em 2008 exatamente o que poderia acontecer. Eles alertaram que tentar trazer a Ucrânia para a OTAN poderia levar a uma divisão interna no país, a Rússia tomando a Crimeia e até uma invasão russa em grande escala. Basicamente, desenharam o cenário de 2022, só que 15 anos antes. Isso tudo nos joga direto na quarta parte da análise, o período de 2014 a 2022. O argumento aqui é que as coisas saíram do campo da política e escalaram. As supostas provocações teriam se tornado muito mais diretas, transformando uma tensão política num conflito militar que estava só esperando para acontecer. Essa sequência de eventos é apresentada como a reta final.
os passos que teriam tornado o conflito quase inevitável. Primeiro, em 2014, o apoio do Ocidente à derrubada do governo ucraniano. Depois, entre 2014 e 2022, a CIA estabelecendo bases e intensificando o treinamento militar no país. Em 2019, um fato interessante. Zelensky é eleito prometendo paz, mas, segundo o livro, sofre pressão tanto do Ocidente quanto de grupos internos para abandonar essa ideia. E para fechar, entre 2020 e 2021, a OTAN fazendo exercícios militares com mísseis reais na Estônia, a pouquíssimos quilômetros da Rússia. Bom, para a gente conseguir sentir na pele o que significa essa ideia de ameaça à segurança, o livro propõe um exercício de imaginação. É a nossa quinta e última parte, se os papéis fossem invertidos. A pergunta é simples e direta. O que os Estados Unidos fariam se, de repente, a China ou a Rússia criassem uma aliança militar com o México? A ideia é essa, inverter o cenário para tentar entender a lógica do outro lado, aplicando o mesmo raciocínio do dilema de segurança, só que na vizinhança dos Estados Unidos. E a resposta que o livro sugere é, bem, que os Estados Unidos provavelmente reagiriam de forma igual, ou talvez até mais agressiva. Com certeza veriam essa aliança como uma ameaça existencial. Não iam tolerar de jeito nenhum mísseis ou bases militares hostis na sua fronteira. Exigiriam o fim da aliança e, se a diplomacia não funcionasse, muito provavelmente usariam a força. E só para a gente ter uma noção do que significa essa proximidade, lembra daqueles exercícios militares? A distância era de 145 quilômetros. 145 quilômetros da fronteira russa. Sabe o que é isso? É exatamente a mesma distância entre Havana, em Cuba, e Key West, na Flórida. Uma distância que, na história, já foi motivo para quase uma guerra nuclear. Isso tudo nos deixa com a reflexão final desta análise. Uma pergunta que fica no ar sobre a psicologia por trás desses grandes conflitos. Será que a busca por dominação acaba cegando uma nação a ponto de ela ser incapaz de reconhecer que a outra também tem um dilema de segurança que é legítimo?